leitores e leitoras desse Brasil e do mundo, sejam bem-vindos ao segundo episódio do meu podcast Poesia Ansiosa, um episódio especialzíssimo onde eu vou falar sobre os mais de 96 livros que eu li ano passado. Eu acredito que seja 96 mais ou menos pela conta do Scooby, mas assim, só pra deixar bem claro, é um aplicativo que às vezes dá uns negocinhos, então a gente vai acompanhando juntos. Eu vou falar sobre cada um dos livros e o meu objetivo é principalmente falar sobre reflexões que eu tive através, de cada um deles. Espero muito que vocês gostem, muito feliz de estar aqui. Esse episódio com certeza vai ser melhor do que o primeiro, porque agora eu já estou mais solta em meu ambiente. Espero muito que vocês gostem e vamos lá pegar ótimas indicações de leitura, falar mal de livros e aproveitar um ambiente muito legal de conforto e especialmente companhia, que é o maior objetivo desse podcast. Primeiramente, só queria agradecer à Plataforma 21 por patrocinar esse podcast. Vocês são maravilhosos, vocês acreditaram no meu trabalho, vocês são incríveis, livros maravilhosos, perfeitos. Muito obrigada. Sem mais nem menos, eu já queria começar assim dizendo que 2022 foi um ano que eu li menos que 2021. Em 2021 eu li 121 livros, e ano passado eu li uns 97, assim, quase 100. Acho que é mais ou menos isso. Mas foi um ano que também trouxe muitas coisas pra mim, porque eu tava até checando aqui aquele negócio de você ver as leituras por mês, e eu lembro que eu tenho até um vídeo onde eu tava falando, acho que em fevereiro, que eu li, 2 livros. Foi um ano onde eu escolhi coisas sociais e viver muito mais do que ler em alguns momentos. Só que isso é bom porque isso cria a sua relação saudável com leitura, isso cria a sua paixão por leitura, e às vezes ler menos é a solução para você ler mais. E disclaimer, assim, só um aviso inicialmente de que não se compare comigo, eu trabalho lendo, eu trabalho fazendo live de leitura, mais de 36 horas de live por mês, onde eu fico constantemente lendo. Então não se compare, porque esse é meu trabalho. Porém, saiba que eu, há 3 anos atrás, estava lendo 5 livros por ano ao máximo. Eu, 4 anos atrás, estava lendo uns 10. E aí, do nada, ano passado, retrasado, aliás, eu li 121, e agora eu li 90, e espero nesse ano bater mais de 100 novamente e continuar nessa crescente de ler muitos livros. Outro aviso inicial é que se tem havido um grande debate sobre essa pessoa lê demais, ela não consegue absorver os livros. Cada ser humano absorve a leitura de uma maneira, cada ser humano consegue ler de uma maneira. Quanto mais você lê, mais treinado você fica para ler mais natural é, mais fácil é. E é importante dizer isso porque, assim, eu lembro de cada um dos livros que eu li aqui dessa lista. Eu vou falar sobre cada um deles, reflexões sobre cada um deles, no caso. Então saibam que pra mim isso é uma realidade, pra mim isso é fácil. E para os chatos de plantão, saibam que eu tenho uma vida social. Eu continuo saindo, eu continuo indo em encontros, eu continuo saindo com os meus amigos, eu continuo bebendo, eu continuo fazendo faculdade, pesquisa de iniciação científica, provas, editando os meus vídeos, conteúdo e todas essas coisas. Então, assim, é apenas realidades diferentes e ritmos de leitura. Explore o seu, toda leitura é válida, toda leitura é um grande passo, e você é foda independentemente de quantos livros você leu. Então eu espero que você goste desse vídeo, espero que seja uma inspiração pra você. Não se compare, porque eu estou orgulhoso independentemente de quantos livros você leu. Mas é isso, espero que esse vídeo te dê um carinho e talvez algumas indicações que te deixem com muita vontade de ler ainda mais nesse ano. Bom, eu vou começar com um livro que pra mim é 5 estrelas, que é O Centro de Todo Caos. Eu amo que eu começo 2022 com esse livro, porque é um dos meus livros favoritos. O Centro de Todo Caos é um livro nacional que conta a história de uma menina, e essa menina, ela meio que fugiu, assim, da vida dela. Eu vou tentar contar um pouco das histórias dos livros e as minhas reflexões, sem spoiler. Mas Centro de Todo Caos foi o primeiro que eu li em 2022, mudou a minha vida. Esse livro colocou em palavras coisas que eu sempre senti e nunca consegui colocar em palavras. Então, quando eu digo que esse livro mudou minha vida, ele mudou a minha vida. Eu acho que todo mundo deveria ler, é extremamente rápido de ler. E minha principal reflexão nesse livro foi o meu relacionamento, principalmente com São Paulo, com como eu gostava da imensidão, da profundidade e da falta e da sobressalto, assim, não sei explicar, mas eu acho que tanto a falta de, individualidade do Questão de São Paulo, de você conseguir sumir e ser qualquer um, mas também o fato de você pertencer, porque existem tantas pessoas diferentes e tudo mais. Eu tive essa conexão com São Paulo e com o livro, não sei explicar, mas pra mim, acho que a minha maior reflexão foi o colocar em palavras coisas a respeito da depressão e da ansiedade que eu jamais conseguiria ter colocado. Maravilhoso, 5 estrelas, todo mundo deveria ler. É isso. Adoro começar com esse livro. Que momento incrível. Vai ter umas leituras que vão ser meio assim, mas a gente vai continuar. Depois eu vou pra Suicide Club, que é um mangá que eu achei razoável. Eu dei 2,5, não me chamou atenção. É um mangá daqueles violentos, porém,
Quando eu leio mangás e graphic novels, é muito importante também pra mim a estética. Eu acho que a estética traz tanto quanto a história. E esse mangá pra mim foi razoável, eu já li muitos que são bem melhores, então eu acabei dando um 2,5 ali. Não se sobressaiu nessa lista de leituras. Depois a gente tem Uma Garota Cubana, Chás e Amanhãs, e eu estou olhando pra cá porque é minha lista de livros. Uma Garota Cubana, Chás e Amanhãs foi um livro que eu recomendei pra Bruna, uma amiga minha, e ela simplesmente amou. Vocês sabem que romance e açúcar com açúcar não faz meu tipo. Eu dei 3 estrelas pro livro, mas entre os romances açúcar com açúcar que eu já li, foi um dos mais gostosinhos. Eu achei esse livro uma fofura, eu gostava muito do personagem principal, eu gostava muito da dinâmica dos personagens. Eu gostava muito do ambiente, assim. É uma garota que ela vai pra Inglaterra e ela conhece lá um garoto que trabalha num café, mais ou menos. Eu tô falando meio assim pra não surgir spoiler, mas se você quiser ler esse livro, saiba que ele não só é um romancezinho clichê pra aquecer seu coração, como também terá uma adaptação que parece que vai ser muito boa. Se eu não me engano, é o ator que faz o Kit de Heartstopper que vai ser. Eu acho que sim. Então, assim, eu boto muita fé pessoalmente e eu tô ansiosa pra ver e vocês sabem que eu nunca tô ansiosa pra adaptações, né? Então, queria comentar isso. Depois, outro nacional, porque eu dou muita importância pra ler nacionais e gêneros diversificados e tudo quanto é coisa. Depois a gente tem Queime Tudo, da Andressa Rios, se eu não me engano. Vou até checar aqui. É da Andressa? É da Andressa Rios. Cara, esse livro é muito diferente. Tipo, basicamente a gente tem um namorado e ele matou a namorada dele, nacional, tá? Ele matou a namorada dele, e aí ele vai pra escola no outro dia, e ela aparece lá, toda Jennifer's Body da vida. Muito legal, completamente diferente de tudo que eu já li. Eu só não dei 4 estrelas fechadinhas pra esse livro, porque o final viajou, e aí eu me perdi na linha de raciocínio que tava acontecendo ali. Mas antes dessa perda da linha de raciocínio, maravilhoso. É um livro diferentaço, e eu acho que, assim, vale a pena muita gente dar uma chance, porque é uma leitura nacional muito diferente de tudo. Bom, próximo, muito válido, muito importante, Lore Olympus. Eu imagino que estar ouvindo esse podcast vai ser mais, nossa, uma pessoa falando várias histórias, assim, de livros, talvez seja meio cansativo, mas eu te prometo que temos reflexões de vida, temos frases de efeito durante esse grande momento de falar sobre livros, porque tem uns muito bons. E Lore Olympus foi um que despertou em mim a fã de Percy Jackson que eu era na infância, porque ele é um reconto de Hades e Perséfone. Hades e Perséfone? Hades e quem? Hades e Perséfone, tá certo. Hades e Perséfone, mas a coisa mais interessante nessa graphic novel, porque ela é uma história em quadrinhos, são as ilustrações fenomenais. Não existem palavras que definem a beleza da arte que a autora faz. Vale muito a pena. O final é muito triste, tá bom? Aviso de gatilho pra assédio sexual, faz parte da história da Perséfone e tal. Mas é incrível, e tipo assim, como ele é um reconto de Hades e Perséfone meio moderno, os deuses são muito tipo firmeza. Eu não sei explicar, mas é muito legal, eles são muito firmeza. Eles são literalmente o significado de firmeza Gen Z, assim. Não, firmeza millennial. Eles são firmeza millennials. E é legal. É bem legal, assim. Além da arte maravilhosa, eu amo minha graphic novel favorita, assim, uma delas, e vale muito a pena ler. Queria falar sobre essa. Agora a gente vai pra A Gente Dá Certo, do Pedro Poeira. É um livro nacional muito fofo e é uma daquelas histórias, me lembra um pouco de Cartas pra Julieta, só que uma versão gay muito fofa. E a gente tem esse personagem LGBTQIA+, e ele vai atrás meio que de uma história ali da avó dele, uma reflexão muito legal que eu tive com esse livro é o quanto eu amo Cartas pra Julieta, que é um filme muito legal. E o meu feedback pra esse livro não é só a brasilidade que ele traz, mas a importância de, às vezes, ler livros curtinhos, que são açúcar com açúcar, e que te ajudam a engatar, assim, em leituras mais intensas. Eu acho importante dizer que no mês de janeiro, se eu não me engano, eu li uns 18 livros. Foi, assim, um embalo, e eu amei todos que eu li. Porém, tendo isso em mente, saibam que em fevereiro bateu a única ressaca pesada que eu tive no ano, e nenhum livro tava me descendo, nada tava legal, e aí teve tudo isso. Então, por isso que saibam que eu ter lido menos em fevereiro, ter lido, tipo, 2 livros, foi o que me garantiu essa paz interior pra ler muito ao longo do ano. Então, assim, saiba quando não ler, saiba quando respeitar seus limites, saiba quando tá ali nesse momento. Ok. Nossa, esse aqui vai acabar com a minha reputação. Depois a gente tem Trick Six Venom, que é conhecido como o livro de romance sáfico mais spicy que temos entre nós. É um dark da Penelope Douglas. É um dark. É um dark. Não tem muito o que dizer sobre isso.
Tem momentos que você fica, caraca, maldade. Mas é legal, eu acho que eu nunca tinha lido um romance sáfico nessa pegada. E como eu disse, eu tinha um objetivo muito grande de diversificar muito minhas leituras ano passado. Esse ano eu já tô muito na vibe de eu quero ler o que eu amo, eu quero ler o que eu gosto, eu quero ler livro complexo, livro chato, com frase bonita, ler o que for necessário, ler coisa pra minha pesquisa de iniciação científica. Quero ler livro impactante, 4 estrelas pra cima. Ano passado eu já tava mais... Quero variar, trazer vários gêneros, trazer várias histórias, e vocês vão perceber muito isso, principalmente agora no começo do vídeo. O próximo, inclusive, foi Em Fogo Alto, que eu amei, a da Elizabeth Acevedo, eu acho que é assim que pronuncia, ela tem um livro de poemas que eu gostei também, que eu li. E Em Fogo Alto foi muito legal, porque pra mim ele foi uma reflexão muito grande sobre a importância de seguir os seus sonhos, independentemente das surpresas que a vida te traz. Ele é o melhor livro com plot de gravidez que eu já li, ok? Só pra contexto, o melhor mesmo. Ele é muito fofo, é sobre uma mulher que quer seguir o sonho dela de ser cozinheira. Eu amo livros que tem personagens que cozinham quando se trata de ficção, e foi assim... uma leitura gostosa, do início ao fim, recomendo demais, 4 estrelas, maravilhoso. O próximo foi um polêmico, porque eu dei 2 estrelas e meia, porque eu simplesmente acho o livro razoável, que é Até o Verão Terminar, da Colleen Hoover, e eu vou falar um pouquinho de spoiler, porque eu acho que esse podcast é o momento pra eu julgar esse livro. Eu não sou o tipo de pessoa que acha que tem que desmerecer Colleen Hoover, desmerecer quem lê Colleen Hoover. Eu acho que Colleen Hoover, assim como Sarah J Maas, é uma autora muito capaz de fazer as pessoas se tornarem leitores. Mas, tendo em vista que eu amo todas as suas imperfeições, eu acredito muito no potencial da Colleen Hoover, ela tem potencial. Mas Até o Verão Terminar me irritou por 5 fatores principais, mas vou tentar só englobar o principal aqui, dando um pouco de spoiler. Então, assim, só saiba disso. Eu não acho que te afete caso você queira ler, acho que dá pra você ler sabendo esses pequenos spoilers, mas é isso. Primeiro ponto, eu pessoalmente acho que você não pode abordar uma personagem secundária, ter qualquer questão com alimentação, transtornos alimentares, visão de corpo e etc, e deixar isso de lado. A irmã da personagem principal demonstra essas atitudes, né, demonstra esses comportamentos, e eles são ignorados, eles não são abordados, eles não são problematizados, eles são apenas colocados lá. Mas tenham em mente também que eu não sou o tipo de pessoa que problematiza essas coisas em livro, e esse não é o problema, assim, principal. Pra mim, o problema principal que torna esse livro razoável é a falta de essência narrativa dele. Qual que é a questão? Pra mim, esse livro é sobre uma garota numa situação de pobreza, e a situação dela, né, e o relacionamento dela se redescobrindo com uma nova família com o pai dela, que é um cara rico. E esse livro, pra mim, tinha que ser muito sobre relação familiar, sobre criação de vínculos. E você não constrói um livro que o plot inicial é todo um ódio que ela tem pelo pai dela. O plot inicial, assim, tem muito disso. Você não transforma um livro que é sobre isso, onde simplesmente o que salva a vida dela é um homem que ela se apaixona, assim, durante o verão. E aí você resolve o relacionamento dela com o pai dela em uma página. Você não... Isso não faz o menor sentido. E a terceira coisa principal que me incomoda é o seguinte: a personagem principal, ela tem muito orgulho de que ela conseguiu uma bolsa pra faculdade 100% sendo ela, nos perrengues da vida, com todos os problemas, ela conseguiu, sabe? Tipo, ela conseguiu uma bolsa pra faculdade. E aí ela quase deixa de ir pra faculdade por causa do cara. Eu fico sem chão, eu acho, não tem cabimento um negócio desse, eu acho que perde totalmente a caracterização da personagem. E assim, de novo, como eu disse, isso aqui tem spoiler, e ele é um livro que tem uma nota 4.4 no Scooby, mas assim, realmente eu não gosto. Realmente eu não gosto. Se você gosta, eu completamente entendo. Tem cenas muito fofas. Tem a cena que ele vê ela jogando vôlei e tudo mais. Fofinho, simpático, eu entendo. Eles têm muita química, os personagens principais, mas assim, pra mim eu acho que narrativamente não contém nada. E não tem problema se fosse pra ser um romance, mas ele tinha tópicos tão profundos de pobreza, de relações familiares, de insegurança, de relacionamentos, de primeiras vezes, de abuso, de assédio, tantas coisas ali que foram tipo... Vocês entendem? O livro não tem Ai, eu perco. Ele não tem a intensidade que ele deveria ter pelos tópicos abordados, então eu perco muito da minha paciência. Enfim, falando em intensidade, temos Circe, que é da mesma autora de Canção de Aquiles, que por sinal eu já tentei ler, nunca continuei, abandonei, mas Circe eu gostei bastante, eu dei 4 estrelas. Ele é um livro chato, fica aqui o PS, é um livro chato. Ponto. Mas eu acho ele magnificamente escrito, não tem nem o que dizer. Ele conta tantas coisas da feiticeira, né, da Odisseia, de Homero e tudo mais. E ele conta a história de Circe num tom, eu diria que num tom, eu acho que no tom é a palavra correta.
num tom tão legal de patriarcado, de ser uma mulher diferente, de ser você mesma, de força interna feminina, tantas coisas belas. É um livro belo mesmo. E ele traz muito numa maneira de reconto ficcional, mas nem tanto ficcional, dessa questão dos deuses gregos, do Olimpo, que eu gosto muito, né? Porque no final somos todos crias de Percy Jackson. E eu acho isso muito gostoso assim. Eu realmente e genuinamente fui bem impactado por Circe. Eu fui impactada por Circe, realmente fui. Por mais que o livro seja chato e eu saiba disso. Bom, continuando, da mesma autora de Centro de Todo Caos, eu li Essa Festa Virou um Slasher, que não tem nada a ver com Centro de Todo Caos. Mas como eu disse, eu queria muito testar novos gêneros e eu queria muito ter lido mais terror ano passado. Queria muito mesmo. Mas Essa Festa Virou um Slasher pra mim foi bem legal, porque eu sou muito fã de filmes de slasher. Então foi muito legal ler um livro com representatividade. Um livro pequenininho, mas que era uma vibe nacional slasher, foi top. Eu recomendo, é gostoso. Depois a gente tem Viajando na Maionese, que eu achei razoável. Pontos para eu adoro a vibe amigos viajando numa Kombi. E eu acho que esses são os pontos. Amigos viajando numa Kombi. Esses são os pontos e reflexões sobre o livro. Bom, depois é um que eu fico pensando assim, o que eu acho sobre esse livro, porque quando eu li ele eu fiquei com um grande ponto de interrogação na cabeça, porque eu não conseguia identificar se era uma grande sátira ou não. Eu não conseguia identificar se aquilo era uma grande piada ou não, e aí eu acabei dando 3 estrelas. Eu não conseguia entender se era irônico ou não, mas é Clube do Livro dos Homens. Esse livro é sobre um grupo de homens, e eles fazem um clube do livro onde eles leem livros escritos por mulheres, na intenção de entender as mulheres, e em alguns momentos chega a ser tão ridículo que é engraçado. Então pra mim foi legal porque foi engraçado. Mas caso o ponto não tenha sido ser engraçado, aí já fica mais complicado. Mas é divertido, e no final a gente lê pra ser divertido. E eu vou seguir com um que é polêmica minha nota, que é A Sua Alteza Real, que é um livro sáfico que tem muita atenção, muita gente gosta desse livro, é um dos livros sáficos mais indicados. Mas eu achei... assim, sabe? Eu lembro que eu me incomodei muito que a palavra lésbica não tinha sido usada, sendo que era uma grande parte da história. E eu achei simplesmente... eu acho que essa problemática nem tinha sido levantada na época que eu li, inclusive, no começo do ano passado. Só que eu achei ele raso. Eu já li muito romance de livro clichê, sáfico. E eu, honestamente, não vou reclamar porque eu gosto. Mas eu achei ele fraco. Dei 3 estrelas e meia, mas é fofo. É fofinho e às vezes a gente precisa de um pouco de fofura e doçura em nossas cabecinhas. Eu segui com Matéria Escura do Blake Crouch, que é uma ficção científica espetacular. Eu acho que ele é um ótimo livro introdutório para quem quer ler ficção científica, eu diria. Eu fui com muita sede ao pote, eu esperava muito mais. Eu sei que todo mundo fala que recursão é muito melhor, mas eu acho que eu fui com muita sede ao pote, a Matéria Escura, eu esperava um pouco mais. Porém, novamente, uma ficção científica ótima para ser introdutória. Realmente me trouxe bastante esse sentimento de aventura. Meu único problema com o livro foi que eu senti que eu já tinha visto muitos filmes que eram exatamente a mesma coisa. Só que ele tem uma essência sobre escolhas de vida muito legal, que eu gostei muito e que me trouxe muitas frases. E eu quero muito ler Recursão, conhecido também como livro perdido da internet, porque ninguém acha mais pra comprar. Mas eu tenho ele e eu quero muito ler ele. Seguimos com Quando Ninguém Está Olhando, da Alyssa Cole. E esse livro é perfeito pra você que é fã de Corra e de Us. Jordan Peele, maravilhoso. Esse livro podia ter facilmente sido escrito pelo Jordan Peele, inclusive, tá? Eu não achei a narrativa a melhor história possível no quesito narrativa, construção de história e suspense. Porém, contudo, todavia, a história é muito legal. Basicamente, a gente tem uma vizinhança historicamente de pessoas negras e as pessoas negras dessa vizinhança começam a desaparecer. Começam a literalmente desaparecer. Um jovem prodígio que tinha uma grande bolsa na faculdade, do nada é encontrado com um vício em drogas. E coisas muito suspeitas começam a aparecer. Poderia ser uma história real, é bem creepy mesmo. É bem Jordan Peele, mas é muito bom. Eu acho que eu gosto mais desse livro do que eu dei a nota. Eu dei 3,5, mas eu acho que eu gosto mais dele do que assim. É porque o suspense é meio... mas eu gosto mais desse livro do que eu percebi. É bom, leiam, é bem legal. A história é muito legal. Nossa, agora eu vou seguir pra um sem profundidade alguma. Eu li Long Shot, que é um daqueles livros que tem um homem sem camisa na capa. É o único, não se preocupam, eu não me orgulho disso. Mas a história é muito legal, tá? A história é muito legal. Eu li porque eu me interessei pela história. É uma mulher que ela tem um relacionamento com um cara que joga na NBA. Só que pra mim esse foi muito um livro sobre maternidade, sobre superação,
sobre amor adulto e as dificuldades que ele tem, sobre relacionamentos abusivos fisicamente, verbalmente e etc. E muito sobre os tropes que a gente gosta, de quem fez isso com você e tudo mais, piriri, piriri. Tem todos esses mimos. E é um livro muito melhor do que a capa horrível. Só saibam disso. A capa é horrível, parece o Neymar na capa, mas é muito bom o livro. É realmente legal, achei que traz muita coisa. Ele é um livro pesado, mas foi legal pra mim, assim. Opa, mais um sáfico. Nossa, no começo do ano estávamos muito sapphic vibes. E eu li Summer Breeze, que tem a história da Gianna. Ah, eu gosto muito desse livrinho, ele é muito fofinho. E é uma história de amor entre a Gianna e a Sienna, assim. Meu ponto principal desse livro é que eu amo livros onde uma das garotas joga futebol, assim, toda uma vibezinha. É um livro pacífico, carinhoso e, de novo, muitas páginas de aquecimento do seu grande coração. E eu gosto muito disso. Wicked Fox foi o próximo que eu li, que é um livro inspirado na ficção... Ficção não, inspirado em mitologia coreana, se eu não me engano. É muito legal mesmo. Ele se passa em Seul, numa situação moderna, poderia facilmente ser um dorama. E temos um romance, temos personagens legais, temos elementos da mitologia incríveis. Eu fiquei, assim, muito impactada pra ler mais doramas, por exemplo. Ler não, né? Ver mais doramas de fantasia, porque é uma ambientação bem legal. O livro em si, como livro, não é tão bom, mas a ambientação do livro, muito gostosa. Muito, assim, topzíssima mesmo. A gente teve também a releitura de Jogos Vorazes, que eu queria muito falar sobre isso, porque eu tenho muito pra falar sobre. Cara, Jogos Vorazes é a obra do século, e eu sinto que, revendo o livro, e sendo mais velha, eu notei tanta coisa profunda na construção do universo da Suzanne Collins, e eu sempre gosto de comparar Jogos Vorazes com outros livros que têm um universo distópico, porque ele é um livro pra uma galera de 14 anos, e ele é tão bem construído, tão profundo, tão inteligente, nos detalhes, sabe? Quando você fica mais velho, você entende melhor a questão do abuso sexual que os vencedores dos jogos passavam, sobre a relação do Snow, sobre a Coin, sobre tudo que a Katniss sentia, sobre o final de Jogos Vorazes, sei muito sobre a Katniss nunca ter encontrado a felicidade. Eu acho de profundidade absurda. Eu amo essa série, essa saga de livros. Muito dessa releitura foi pra mim pra ler Cantiga de Pássaro Serpente, né, que vai ter o filme, que é a história do Snow. Tenho pensamento sobre, vou comentar. Mas pra já pular, eu só queria avisar que eu reli os 3 livros de Jogos Vorazes. Foi uma releitura que a gente fez juntos, foi um projeto de releitura da série. Inclusive, se você gostaria de ler livros comigo, saiba que eu tenho um grupo lá no Telegram, tem link lá no link do Instagram. E aí lá a gente combina projetos, combina leituras conjuntas, é muito legal. Foi muito legal reler com vocês, fazer lives de feedback, foi bem gostoso, assim. Um outro livro que eu li foi O Que Dizem as Estrelas, que era um livro sobre signos, que contém vários contos inspirados em questões de signos. Isso foi muito legal pra mim. Eu sempre falei que eu nunca entendi muito sobre signos, e foi maravilhoso, porque foi um grande passo pra mim pra voltar a estudar tarô, que foi uma coisa que eu sempre gostei, assim, e também me aprofundar mais em signos. Eu li um livro que se chama Se Eu Fosse Você, Se Eu Dependesse de Você, Se Eu Fosse Você, Se Eu Precisasse de Você. Nenhum desses. Que beleza. Eu gostei bastante desse. E eu gostei da ambientação, porque é um daqueles livros que tem algo que é muito importante pra mim, que é a normalização da sexualidade feminina num geral. Ele é um livro longo, porém que vale a pena. Vale a pena ler. Ele é nacional, da Tati? É da Tati, ela é maravilhosa. Eu conheci ela. Perfeita. Eu precisava mais, eu queria muito, assim, explorar mais o gênero tanto dark quanto hot, assim, mas eu não consegui porque realmente não é meu gênero. Mas é um desafio que eu também tenho pra esse ano de explorar mais. Não vou. Esse ano eu vou ler o que eu quero, só o que eu gosto. Não vou, sinceramente. Mas ano passado eu tava nesse desafio de explorar um pouco além da minha zona de conforto. Putz, agora vai vir um legal, um muito legal, que é esse aqui. Qual que é? O Tempo de Perdoar? É, Tempo de Perdoar. Tempo de Perdoar é maravilhoso. Eu sempre falo, mas eu sou muito fã do John Grisham. John Grisham é um cara que fica aqui minha indicação. É um autor que ele era... Cara, isso pra mim é maravilhoso. Ele era advogado e ele começa a escrever livros de suspense policial. Então a gente tem uma pessoa que completamente entende o assunto que tá falando, o que traz muito conhecimento pra tudo que ele escreve. É um livro que, assim, talvez não tenha sempre a melhor história. Eu acho que às vezes ele se perde nas narrativas. Eu li mais de um livro dele esse ano. Mas
conhecimento que ele traz é sempre muito legal. Eu sou muito fã de, tipo, Scandal é uma série que eu amava. Eu sempre gostei dessas coisas meio policiais, assim. Então, eu curti. Eu curti. Vai ter uns polêmicos em seguida, mas tudo bem. Tem um livro que se chama Under One Roof, que é tipo um livro curtinho da Ellie Hazelwood, famosa autora, famosíssima de Hipótese do Amor. Eu, pessoalmente, acho que todos os livros dela são extremamente semelhantes, extremamente iguais. Mas Under One Roof foi um dos poucos dela que eu li depois de Hipótese do Amor. Eu gostei mais que Hipótese do Amor, tá? Mas a gente tem uma garota que ela é muito amiga de uma cientista, e essa cientista meio que deixa ela morar na casa dela, você vai entender o contexto, e tem lá o sobrinho, neto, não lembro se é neto, filho, sobrinho. Enfim, temos um romancezinho, tem todos os clichês que a Ellie Hazelwood ama e eu odeio, mas é uma delícia de ler, assim, foi fofo. E se você está desesperado porque eu estou falando de muitas ficções rasas e bobinhas, só saiba que eu vou chegar nos livros mais complexos. A gente tá chegando na minha Cult Girl era. A gente tá chegando lá. Primeiro eu tava muito ficção, fofura, preciso de carinho pra acalmar meu coração. E depois eu vou meter a louca com os livros, tá? Nossa, eu vou falar mal de alguns, hein? Caraca. Essa lista tá fortíssima. Enfim, voltando. Constelação, Malu Costa Curta. Adoro a Malu. Malu é maravilhosa. Eu gosto de Constelação porque ele é um livro que começa com a premissa de você foi rejeitado pela pessoa que você jurava que é o amor da sua vida. E isso, pra mim, traz toda uma profundidade. A questão das constelações, das estrelas, maravilhoso. Maravilhoso, perfeito, gosto muito. Eu amo esse livro. Eu realmente achei uma fofura. É mais um daqueles nacionais que me traz o que precisa. Ok, temos Boa Sorte, da Helena Cunha, que também é uma graphic novel belíssima. Pra mim, Boa Sorte, da Helena Cunha é Vontade de Ser Invisível nacional, porém em história em quadrinhos que a gente merece. Maravilhoso, vale o aplauso mesmo, porque pra uma história em quadrinhos que tá disponível no Kindle Unlimited com tanta sensibilidade, profundidade, tudo que ele traz pra ler, eu acho maravilhoso. Leiam Boa Sorte, da Helena Cunha, vale muito a pena. The Deep foi um outro que eu li que traz muito de mitologia sobre sereias, mitologias de diferentes etnias, inclusive. Eu só achei que o livro se perde completamente na narrativa, mas eu gostei muito da mitologia por trás. Ele é um livro bem 3 estrelas, mas se você, assim como eu, gosta de toda a mitologia de sirens e sereias e etc, e todo o contexto por trás, eu recomendo bastante. Então fica aqui uma dica se você gosta dessa mitologia. Depois eu li um livro que se chama Love is a Revolution. Eu tô tentando lembrar por que eu não gostei desse livro. Eu lembro que eu li esse livro e eu fiquei decepcionada com algo, mas eu acho que é porque a personagem principal era muito chata. Eu comecei esse livro realmente, assim, apaixonada pela capa, pela representatividade e tudo mais. Ele tinha tudo pra ser maravilhoso, mas eu não lembro o que especificamente que eu odiei no livro. Eu sinto que, tipo... Eu acho, se eu não me lembro, é só porque a personagem tá num momento de, ai, homens, e vive por eles, e todo o contexto de construção dela e de autoconfiança dela muda muito. Decepção. Não gostei. Decepção mesmo. Pra mim, foi um não. Não tem como. Foi um não, e é isso. Eu vou pular alguns na ordem, só pra poder falar sobre Everything I Know About Love. Dolly Alderton. Eu amo demais. Maravilhosa. Tudo que eu sei sobre amor é o livro perfeito pra você que ama Fleabag, que ama adultos, pessoas normais. Esse é um livro que é um memoir, né? É quase que uma autobiografia. A história de vida dessa mulher é absurda, mas acima disso, ele é um livro que pra mim falou muito sobre crises de identidade aos 20, aos 30, a tudo. Muitas frases pra refletir. Eu acho estranho porque ele é um livro que eu dei 3,5, mas ele é um livro favoritado, assim, pra mim, sabe? Eu sempre falo, mas nota de livro não importa nada. E eu talvez faça um episódio do podcast sobre isso, ou um vídeo pro YouTube, que eu tô precisando fazer. Mas ele é maravilhoso, e eu acho que ele é um livro ótimo pra você ler, tanto quando você tá na sua crise de, meu Deus, estou entrando na vida adulta, quando na crise de, já estou na vida adulta e, meu Deus, o que eu quero para a minha vida. Eu acho que é uma coisa... É uma coisa que esse livro traz, é uma coisa muito pura, que em qualquer momento, assim, da vida é muito válido, muito justo, muito sincero e muito bom. Cool for the Summer é outro que, obviamente, eu quero falar, porque eu amo. É um dos meus livros sáficos favoritos. Eu acho que dá pra ver o quanto que ele é inspirado na música Cool for the Summer. Um sabor todo. Eu acho que, pra mim, o que me chama a atenção nesse livro é que ele é um livro pra você ler em um dia,
mas que também ele traz toda aquela questão de uma mulher bissexual no centro de um triângulo amoroso com uma opção entre um cara e uma mulher. E eu acho que isso traz todo um contexto maravilhoso pra uma história que já é perfeita e que eu gostei muito. E é isso, eu gosto de Cool for the Summer, eu acho água com açúcar que é gostosa de tomar. É tipo uma água com melzinho e limão ao acordar. Eu diria que seria isso. Tem o sabor, na minha opinião. Mas eu acho que também fala muito sobre quem você é. Eu acho que é um livro que importa muito dependendo também de, tipo, da sua essência de vida, da sua história, das suas vivências. Eu acho que isso afeta muito a sua experiência com o livro. Eu tenho um de fantasia bom, que é Peregrinas de Calmaria e Tormenta. Eu acho que foi o melhor livro de fantasia nacional que eu li, viu? Eu não gosto de fantasia. Eu me perco. Eu me perco. Não é uma coisa que eu consigo me conectar, mas esse é um livro de uma cabeça pensante, assim, sabe? Tem personagens geniais. Eu achei a escrita muito bela. Eu adorei toda a ambientação, toda a construção de universo desse livro. universo desse livro. É belíssima, se você tá procurando um livro de fantasia nacional que eu acho maravilhoso, é perfeito. A gente tem um found family ali, mais ou menos. Eu acho que esse livro tem um olhar muito simpático em todas as tendências de fantasia que a gente tá tendo na atualidade, assim. Eu acho que eu vou falar sobre Cantiga de Pássaro e Serpente, porque ele é um livro que eu fiquei muito em dúvida entre 3,5 e 4 estrelas. Ele é um livro que eu fiquei muito indecisa, assim, nesse meio, sabe? Eu amo Jogos Vorazes. Eu fiquei com muito medo que esse livro fosse romantizar o Snow de alguma maneira, mas eu acho que, muito pelo contrário, esse livro nos traz os motivos pelo qual o Snow é tão um ditador nojento e horrível. E eu acho que o que me chamou mais atenção nessa história é a conexão da Lucy com a Katniss e com como isso constrói pra gente o ódio incrustado do Snow na Katniss desde o início, antes da Katniss ser o tordo. Eu acho que é um livro que trouxe muito do ambiente de Jogos Vorazes pra mim. Mas o que me decepciona um pouco é o seguinte, eu acho que se a Suzanne Collins realmente estava aberta a escrever mais coisas de Jogos Vorazes, cara, ela tinha a faca e o queijo. Eu acho que era uma grande chance pra Suzanne escrever talvez a história dos Jogos Vorazes do Finnick e a história dele com os abusos sexuais que ele sofreu pela capital, ou a história da Joanna e o assassinato de toda a família dela quando ela se recusou a estar nisso, talvez a história do Haymitch como o primeiro e único vencedor do Distrito 12. Eu acho que Jogos Vorazes tem muitas histórias paralelas maravilhosas que poderiam ter sido usadas. E isso me decepciona um pouco. Mas é um ótimo livro, eu tô ansiosa pra adaptação, por mais que eu não veja nada dos atores escolhidos nos personagens que eu imaginei. Mas tudo bem. Bom, I Kissed Sarah Wheeler, da Cassie McKinston, autora de Vermelho, Branco e Sangue Azul. Eu descobri que esse livro era uma fanfic de Glee. Eu escrevi uma resenha pra ele, que legal. Eu quase nunca faço isso. Mas ele é bonitinho. Ele trouxe um suspense que eu não tava esperando. Ele me trouxe suspense, ele me trouxe aventura, ele me trouxe um pouquinho de tudo. Então acabou que eu gostei bastante dele, apesar de eu ter dado 3,5. Mas caraca, eu lembro que eu dei o título da minha resenha, agora eu lembrei disso. Eu até coloquei o título Uma Ideia Não Pode Te Querer de Volta, porque, tipo, pra mim eu acabei sobreinterpretando e sobreprofundalizando. Não existe essa palavra, mas eu coloquei mais profundidade no livro. Mais esses amores platônicos que a gente vive, que são muito mais profundos do que a gente jamais imagina. É meio bobinho, mas é gostosinho, e eu gostei do suspense adicionado. Um livro bem 3,5. Ok, eu estou em dúvida sobre qual que eu quero falar agora. Eu vou falar sobre 2 sáficos legais que eu li. Primeiro é Vindicta, nacional, espiãs, perfeito, representatividade, foda. Depois Uma Pitada de Sorte, que também, nacional, foda, tem uma cozinheira, um contexto de cozinheira, de romance proibido, de acasos se encontram, e livros, e mensagens, e... maravilhoso. Eu gosto muito de Uma Pitada de Sorte. Eu acho maravilhoso. E falando em maravilhoso, eu vou falar sobre Tudo é Rio, da Carla Madeira. Um dos melhores livros nacionais já escrito, extremamente poético, do início ao fim, é um livro poético, é pura poesia, é pura história, e por mais que seja um livro com uma história rasa sobre um homem e uma mulher e o relacionamento deles com uma prostituta, ele é um livro extremamente bem escrito e lindo, e eu ainda vou tatuar aqui aquela frase do amar é um gostar de um conjunto de verbos ao mesmo tempo. Maravilhoso, cada coisa que ela escreve é poesia, eu acho essa mulher pura poesia, profundidade, incrível, um livro espetacular, assim, no geral, pra mim, uma grande leitura. Falando em uma grande leitura, o que não foi uma grande leitura é Assim que Acaba, da Colleen Hoover.
Vocês vão achar que eu odeio a Colleen Hoover. Eu não odeio a Colleen Hoover. É que, pra mim, a questão de Assim que Acaba é que é um livro bom e ponto final apenas. Ele é um livro bom e botamos um ponto aí. Simplesmente pela questão de que, pra mim, eu queria muito, acho que eu esperei muito pelo relacionamento que eu via das pessoas com esse livro. E aí, na hora que eu fui ler, acabou se perdendo um pouco esse relacionamento pra mim. Talvez porque eu já tenha lido livros muito mais complexos, muito mais profundos e muito mais dinâmicos sobre a questão do abuso físico em casamentos. E esse livro é um livro adulto, mas que, ao mesmo tempo, tenta me servir um romance que eu acho que não era o local. E eu entendo o ponto da Colleen Hoover ao tentar trazer a realidade de nem sempre há punição para pessoas que cometem esses crimes. Não sei se eu gosto da abordagem, não sei se eu gosto ali do modo como a gente tirou isso. Aí eu coloquei 3 estrelas. Achei 3 estrelas, ponto, mas é legalzinho, não é uma crítica em si. É mais um... Eu já li muito mais sobre isso de maneira mais profunda e mais bem explicada. Eu tô em dúvida sobre... Eu acho que eu vou falar sobre The Summer I Turned Pretty, que tem uma série na Amazon Prime. Vou falar sobre ele primeiro. Eu li os 3 livros porque eu ia fazer um vídeo pro Booktube quando saiu a série. Acabou que eu nunca nem fiz o vídeo. Eu achei ruim pra caramba. Só que assim... Esse é um daqueles livros de farofa ruim que eu adoro ler. É uma farofa completamente ruim. Eu adorei ler essa farofa. Mas, assim, todos os livros, eu acho que a nota mais alta foi 2,5 pro primeiro, assim. É bem diferente da série. A série eu acho que tá melhor produzida, assim, do que o livro. O último livro me fez surtar com o quão ruim era aquele negócio. Eu fiquei surtada, absolutamente surtada. Eu queria pular em cima do Kindle e fazer... Mas foi uma leitura rápida e dinâmica, que eu me diverti com uma grande farofa. E eu sou uma grande apreciadora de farofa e eu sou uma grande defensora de que farofa literária faz muito bem pra alma. Eu acho que faz muito bem pra alma, assim como livros de poesia, que eu li vários livros de poesia aleatórios esse ano. E vou falar sobre 2 que eu gostei muito, que é Pra Se Amar, Flores e... Qual que é o nome? Flores, Borboletas e Amor Próprio. Esse livro tem um estilo de narrativa genial, não vou te contar, apenas leia. Foi importante, algumas frases clichês, que pra mim é o pior problema em livros de poesia que eu leio, assim, aleatoriamente no Kindle. Mas Pra Se Amar, Flores, Borboletas e Amor Próprio, bonitíssimo. E o outro é Ainda Não Há um Furacão com Seu Nome, que é um dos meus favoritos de poesia que eu já li. E tem a minha frase favorita, que é a seguinte. Vou pegar meu celular aqui pra ler. Porque tem uma poesia dele que eu acho, assim, de tirar o fôlego. Eu sempre fico, assim, emotiva quando eu leio ela. E ela fala sobre... Não sei, pra mim ela fala um contexto de... maturidade, com vida adulta, com... Ai, eu não sei explicar a profundidade dele, mas eu gosto muito desse poema, que é Vinhos que abrem sem rolha, tampas de... Recomecei. Valeu, produção. Eu vou reler. Vinhos que abrem sem rolha, tampas de cerveja que saem fácil, amores recíprocos, só quero a facilidade de me embebedar. Eu acho lindo. Maravilhoso. Leiam Ainda Não Há um Furacão com Seu Nome, merece muito mais do que tem. Perfeito, incrível. 2 indicações de livros de poesia aqui pra vocês. Sensacionais. Continuando na vibe livros curtos, tem Depois da Caixa Preta, que é um livro do Rafa. Eu amo esse autor, ele é muito genial. E esse é um livro que é como se fosse uma ficção científica dentro de um contexto de BBB. Eu só não dei 5 estrelas, porque ele podia ser muito mais mórbido do que ele foi. Mas assim, vai começar Big Brother, então se você quer ler uma ficção científica meio bizarra, inspirada em BBB... Esse é o único livro que você vai achar no mundo. Então leia, ele é super rapidinho e eu gostei bastante. Eu curti muito, de verdade. Putz, esse aqui eu acho que foi meio uma decepção, assim, que é Vampiros Nunca Envelhecem, que é aquele livro de contos que tem um conto da Vi Schwab, que eu esperava muito porque teve a série da Netflix, né, Last Bite, não lembro. É uma série sáfica, a série... Tadinha, tão mal produzida, tão pouco orçamento, tadinha da série. O livro me decepcionou porque eu gosto muito de livros de conto, mas pra mim eu tive uma vibe eterna nesse livro de que sempre que começava uma história, ela parava. Eu nunca tinha uma sensação de apego, uma memória, uma frase de impacto, uma reação, uma reflexão. Ele sempre estava ali no meio de várias histórias. E por mais que eu goste até do contexto de fantasia de vampiros, pra mim foi meio assim, e eu gosto mais da profundidade. Eu prometo que a gente já tá chegando na minha era livros profundos, a gente tá literalmente com o pezinho ali, eu vou só falar sobre mais alguns rasos. Estamos chegando. She Drives Me Crazy, tem em português. Eu amo, que é o clichê adolescente americano
porém com mulheres. Eu acho merecido, eu acho uma jogadora de futebol e uma cheerleader que são obrigadas a fake dating, namorarem assim falsamente. Tudo. É o que o Brasil precisava, eu acho que é um grande presente à comunidade LGBTQIA+. Eu gosto. Eu gosto dessas coisas. Eu acho legal. E aí, nessa linha, a gente tem Jake Levington, Vê Gente Morta, que eu dei 3 estrelas, mas ele é uma proposta muito diferente de tudo que eu já li. Eu devia ter dado 3,5, 4. Ele é muito bom. Ele é muito, muito, muito bom, assim, na real. Porque ele é muito diferente, por mais que o livro seja bem clichêzinho. Ele é um livro mais 14. Personagens LGBT, a gente tem um personagem principal médium, a gente tem espíritos, a gente tem fantasma rancoroso, a gente tem mortes, a gente tem temas de assédio sexual ali no meio. Pesado, mas tudo isso feito por uma pessoa de 14, 15 anos, assim, ler com facilidade. Eu acredito que ele seja mais 16, mas ele tem essa escrita bem jovial. Muito fácil de ler. Muito fácil de ler. Muito fácil de ler. Ponto. Eu acho que é isso. É bem diferente, como eu disse, é bem diferente de tudo que eu já li. E depois teve um que tem... Depois tem um que chama Sem Voz, que também foi uma história que eu li, que era pra ser diferente de tudo que eu li. Que é uma história, assim, que tem uma pessoa se recuperando de uma cirurgia, uma criança, aí aparece uma criatura. As ilustrações são fofas. Não senti nada com a história, não me conectei nada com a história. E agora, a gente começa a minha era de livros cult. Tem 2 coisas meio trash, mas a gente começa a minha era de livros cult. Finalmente, a minha essência de livro e resenhas. Zero criticando as leituras, tá? Inclusive, eu acho que se alguém critica o que você lê, essa pessoa é um chato. Lembre ela que enquanto você está lendo e ficando mais desenvolvido pessoalmente, com a sua solitude e tudo mais, você tá se divertindo lendo. E se essa pessoa pode ver o reality show besta dela, você pode ler a bosta que você quiser. Então, assim, essa pessoa é um merda e você é incrível. Toda leitura é válida e eu defendo isso. Graphic novel conta, audiobook conta. Você é incrível, leia, ler é top. Mas eu tô falando isso da minha era cult de leituras porque realmente eu li uns livros trash, tipo Games We Play. Games We Play, gente, é o churume do churume de tudo que eu já li. É uma jornalista e ela vai entrevistar um gamer na casa dele. Ninguém me avisou que esse livro era uma grande putaria, tá? Vocês me falaram pra ler porque parecia ser uma história legal. Tipo, nossa, Lívia, é mó legal. É uma personagem principal ruiva, mó bonitinha, jornalista, e ele é um gamer. Pô, legal. Ninguém me avisou. Você acredita, produção? Ninguém me avisou. Ninguém me avisou. Eu fui gravar um vlog, vou até contar isso pra produção. Eu fui gravar um vlog no dia que eu comecei a ler esse livro. As palavras chulas que aparecem no meu Kindle quando eu gravo o vlog, ninguém me avisou o conteúdo daquele livro. Eu dei 1 estrela só pra não dar nenhuma, mas assim... Gente, as coisas que vocês leem, que absurdo, sério. Não tenho nem... Deixa eu falar sobre algo... Eu li a biografia da Rita Lee. Maravilhosa. 4 estrelas, excepcional, viu? Leiam a biografia da Rita Lee. Incrível, incrível. Ela é genial, inclusive destaque para... Fiquei sério do nada, mas... Destaque para... A minha parte favorita do livro é quando ela conta que ela foi chamada pra posar na Playboy, a Rita Lee, isso aconteceu de verdade, e ela falou que ela só posaria se fosse sem franja, sem óculos e vestida como freira, porque isso era nudez pra ela, e eu fiquei... Genial, maravilhosa. Eu amo a Rita Lee, amo a música dela, me conecto muito com ela, fez parte da minha jornada quando eu mudei, assim, pra São Paulo. Eu não tenho nem palavras pra dizer, porque eu gosto muito de tudo dela, e a biografia dela é muito boa. Tem um contexto de ditadura militar também muito bom. Recomendo bastante. É uma biografia longa, sim, talvez seja meio chato pra quem não é muito fã da Rita Lee. Eu adorei. Maravilhoso. Te amo, Ritinha. Ritinha fez 75 anos faz pouco tempo, gente. Tão lindinha. Eu amo essa mulher. Eu amo essa mulher. Falando em mulher, a única mulher. Eu já falei muito desse livro pra vocês, mas esse livro conta a história da Hedy Lamarr. E esse livro é de uma autora que chama Mary Benedict, eu acho. Ela escreve vários livros que são meio que inspirados em casos reais. Então, assim, é uma ficção, não ficção. E pra mim, essa mulher é a essência de Evelyn Hugo. E ela era uma atriz austríaca que se casou com um cara que produzia armas pra Hitler, literalmente. E sem querer dar spoiler, porque eu fui ler esse livro sem saber que era uma história real. Mas, assim, a história de vida dela é absurda. A escrita é fenomenal. Eu amo esse livro. Eu nunca tinha visto ninguém falar sobre esse livro quando eu comecei a falar sobre ele. O final é de querer chorar, de falar, tipo, meu Deus, como é uma merda ser mulher e começar a chorar. Você só quer, tipo, sei lá, aplaudir essa mulher maravilhosa. Um contexto de guerra extremamente e meticulosamente escrito, sem outras palavras. Eu não tenho o que dizer. É muito bom mesmo. É realmente muito legal. Eu gostei bastante.
Ai, gente, tá indo mesmo. Meu Deus, como foi rápido. Tô muito feliz. Beleza. Bora continuar essa vibe de livros que são histórias reais, mas não são porque tem Todo Dia a Mesma Noite, que é da Daniela. Ela escreve vários livros de questões reais, assim. Todo Dia a Mesma Noite é a história da Boate Kiss, contada da perspectiva de diversos pais e mães que perderam os filhos ou que foram afetados de alguma maneira pela tragédia. É bem doloroso, mas eu pessoalmente não lembrava muito da história da Boate Kiss. Um, porque eu era nova, dois, porque eu não moro no Sul. Eu tenho amigas do Sul que lembram vividamente de tudo que aconteceu quando rolou isso. E, meu Deus, é muito pior do que parece. As pessoas sufocaram, e isso é contado no livro de maneira verdadeira, sabe? Pessoas sufocaram como se fosse uma câmara de gás. E isso é absurdo. É um livro bem rápido de ler, eu li em um dia. Eu acho uma leitura muito válida. Muito válida. É um livro doloroso, mas eu gosto muito. Inclusive, um dos livros que eu tô mais ansiosa pra ler esse ano é da mesma autora, que é Holocausto Brasileiro. Foi ela que escreveu o Holocausto Brasileiro, que eu quero muito, assim, ler da mesma autora. Muito bom. Garota Mais Solitária do Universo, acho que eu ainda não falei. Esse é um daqueles livros ruins, porém diferentes demais e muito legais de ler. Porque ele conta a história de uma garota, basicamente, ela é filha de 2 astronautas, e eles estavam mandando vários astronautas para um local longe da Terra. Não vou falar muito, porque é muito legal ler esse livro sem spoiler, mas ele é absurdo, diferente de tudo que eu já li. É um livro bem 3 estrelas, tipo, bom, ponto final. Mas a história é muito diferente. Basicamente vai acontecer algo e os pais dela vão morrer e ela vai ficar literalmente sozinha nessa nave gigantesca. E o que mais me cativa sobre essa história é que vira meio que um romance, e depois de muitos anos aparece um garoto que eles estão mandando, a NASA tá mandando também em outra nave que tá alcançando ela. Só que tudo parece dar errado, porque teve uma terceira guerra mundial na Terra, e aí, tipo, aconteceu toda uns coisas assim, e aí o cara vai chegando e aí tem um plot twist. É meio ruim, mas é um ruim legal. É muito ruim de um jeito legal. Eu recomendo. Eu recomendo, é muito ruim de um jeito legal. Eu adoro livro ruim de um jeito legal. Quem não gosta de livro ruim de um jeito legal? Quem não gosta de filme ruim de um jeito legal? É as melhores coisas. Eu amo, eu absolutamente amo. Eu não vou falar de Games We Play, já contei desse desastre. Bom, 30 e poucos. 30 e poucos é uma ótima história. 30 e poucos. 30 e poucos é o livro mais esquerdomacho que eu já li em toda a minha vida. E justificadamente, porque... contar a história de 30 e poucos. Eu conheci uma pessoa, assim, eu era muito fã de uma banda. Vocês sabem essa história, já conhecem essa história. Eu era muito fã de uma banda, e aí o baixista da banda me chamou pra sair depois que... Uma banda nacional, conhecida e tal. Depois que eu comecei a seguir os membros da banda no Instagram. E aí, beleza, ele conversou um pouco comigo, eu dei uma mega enrolada nele. Depois de um mês eu falei, pô, vou almoçar, assim, uma vez, né? Nunca se sabe. E ele me falou que tava lendo um livro que se chama 30 e poucos, do Antônio Prata. Livro de esquerdomacho. Mas muito bom mesmo, tá? E ele me falou que tava lendo esse livro, né? Beleza. Aí, detalhe, o cara tava há 4 meses lendo o livro. Ouve essa, produção. Ele tava há 4 meses lendo o livro. Não tinha acabado. Aí a gente foi no primeiro encontro. O moleque acordou mais cedo, sentou, leu o livro até o final. E leu mesmo, ele lembra de cada crônica. E me emprestou o livro no primeiro encontro. Este homem é o meu namorado. E até hoje essa história pra mim é uma grande... É um grande absurdo, eu amo essa história. Mas enfim, o livro em si é ótimo, gente. Quem diria que esquerdomachos têm bom gosto? Assim, sendo 100% sincera, tem contos que você não... É escrito por um cronista, são várias contas. Tem vários contos. Tem vários contos que você não vai se identificar, a menos que você seja um esquerdomacho com 25 anos que acha que tem 30, vê filmes cult, tem barba e anda de bicicleta. Tem umas que você só vai se identificar se você for isso. Mas tem outras bem legais, mas é legal mesmo assim. A escrita dele é muito top. Eu quero muito ler mais livros do Antônio Prata. Ele traz um elemento de brasilidade incrível. Aí, só pra complementar essa história, vocês não vão acreditar, tá? Vou contar um negócio. Tava lá no primeiro encontro, já sabia que eu era leitora, que eu trabalhava lendo livro. Não vou nem contar da carta de artista, que me levou no estúdio. Não vou nem contar da carta de artista. Primeiro encontro, senta, pega o livro. Deixa eu ler um capítulo pra você e ler uma crônica. Com óculos assim, tá achando o quê? Gente, bad, né? Não é bad. E eu tava tipo assim... Que príncipe... Mas tudo bem, deu certo. Foi um ótimo encontro, claramente deu certo mesmo... Desculpa, amor. Um beijo, lindo. Obrigado pelo apoio que você me dá, é nóis, viu? É isso, um episódio você tá aqui algum dia. Mereço. Bom, continuando...
Leitura de verão, polêmico, acho 3,5 estrelas. Gosto muito da January e do August, gosto muito deles. Eu acho que a dinâmica do livro é linda. Ótima química entre os dois, ótima história. Eu adoro o tópico de dois escritores, eles trocam de livros, ela vai escrever um suspense, ele vai escrever um romance, eles se ensinam e tal. Porém, contudo, todavia, eu acho o livro arrastado, só por isso eu dei 3,5, mas ele tem muito potencial e eu gosto. Depois eu li a continuação de Lore Olympus, que eu já comentei com vocês no início do podcast. Eu dei 4 estrelas pra continuação, porque a continuação era bem, tipo, continuação antes de trocar pro próximo, sabe? Então acabou que esse não foi tão bom quanto o primeiro, mas tudo bem. Ai, Novembro 9. Eu vou falar mal da Colleen Hoover pela 3ª vez. Eu não odeio a Colleen Hoover, mas Novembro 9 é o seguinte. Aí eu vou ter que contar sobre a produção depois. Eu vou focar em vocês depois, produção. Se preparem. Mas Novembro 9, pra quem não conhece, é a história de uma garota que ela basicamente encontra um cara no restaurante e eles fazem um negócio de que eles não se falam, não se conhecem, não tem número nem nada. E uma vez por ano eles se encontram no mesmo restaurante, no mesmo horário. Ah, que fofo, romântico. Spoiler se você já leu o final. Se você não leu o final e você não quer spoiler, só dá 2 cliquezinhos na tela pra você não pegar spoiler, porque eu preciso muito falar isso. O cara atirou fogo na casa dela. E esse é o romance. E tá tudo bem. A autora simplesmente achou que seria fofo o cara que é o romance ter jogado fogo na casa dela. Ai, mas tem uma história, mas tem um motivo. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Os limites foram ultrapassados. 2 estrelas, psicopata. Seguindo, literatura japonesa, muito profunda. If Cats Disappear from the World é muito legal. É basicamente um cara que tá morrendo. E aí ele encontra um jeito meio de conversar com... É tipo um demônio, assim, entre aspas. E ele pode viver por mais um dia se ele escolher uma coisa pra desaparecer do mundo. Esse livro é muito, muito, muito profundo. Traz muitas reflexões. Eu gostei muito desse livro, eu acho que eu nunca falei sobre ele o suficiente, mas 4 estrelas, ele é bem rápido. Eu acho que ele fala muito sobre morte, vida, sobre apreciar o tempo. Pra mim, trouxe muitos feedbacks, assim, gostosos mesmo, e eu gostei muito. Writers and Lovers, Escritores e Amantes, já saiu, eu ganhei a edição da Tag. Nossa, eu solucei, mas tudo bem. Ganhei a edição da Tag, ele é um daqueles livros que, tipo assim... Sabe aqueles filmes meio indie, que não acontece nada e só tem umas filmagens bonitas? Esse livro é tipo isso. Não tem as filmagens, mas você consegue imaginar. Se você me perguntar qual que é a história desse livro, eu não consigo te dizer. Eu não consigo te explicar absolutamente nada. Mas, ele é escrito daquele jeito que eu gosto. Então eu gostei. É legal, é legal, é legal. Eu acho que, principalmente quando você é leitor, tem todo um contexto no meio que, pra mim, traz muito mais profundidade do que só o livro em si. E eu gostei muito. Esse livro é muito parado. Ele é um livro muito... sem profundidade em alguns pontos, mas eu achei bem 3,5 porque é uma escrita belíssima e eu adoro isso. E é isso. Manual de História... Ah, esse é muito bom! Manual das Histórias de Amor, da Letícia. Eu amo esse livro. Muitas coisas me apetecem nesse livro, mas eu fiz uma publi no TikTok que, tipo, acho que tem quase 500 mil de visualizações esse vídeo, não sei. E esse, eu lembro que eu só falei que esse é um livro perfeito pra pessoas que tiveram o coração quebrado, pra pessoas que estão, tipo, se redescobrindo. Pessoas que, tipo, nunca sofreram de um amor. Pessoas que querem entender o que é amor. Ele é um livro nacional que, pra mim, trouxe muito feedback sobre muita coisa. Sobre amor próprio, sobre vida. Sensacional, muito legal. Nacional, 4 estrelas, eu amei. Depois, Saboroso Cadáver, mudando totalmente de tom. Que é um livro sobre... que é um livro sobre canibalismo, basicamente. A gente tem uma sociedade onde... Eu tô mudando de tom de uma maneira um pouco polarizada, engraçada. Interessante minhas leituras. Enfim, Saboroso Cadáver, a gente tem uma doença e todos os animais foram meio que extintos, assim. E aí os seres humanos começam a comercializar seres humanos pra carne. E é uma crítica à indústria da carne, mas na minha opinião ele é um livro gringo que falha em fazer tudo que Jantar Secreto fez. Eu acho que é uma versão ruim de todas as reflexões que Jantar Secreto traz. Eu achei bem 3 estrelas. Não achei que teve ali uma narração perfeita. É um pouco bizarro, obviamente. É um tema interessante. É um plot distópico muito interessante. Meio óbvio, mas muito interessante. Rápido de ler, então talvez valha a pena. A edição do livro da Dark Side também é maravilhosa. Mas Jantar Secreto dá um pau nesse livro, é absurdo. Jantar Secreto é absurdo. Gostei da palavra absurdo. É um absurdo. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Luiz e o Castelo Subterrâneo é um livro que mistura ficção com leitura, com ansiedade, com uma personagem muito bem escrita. É da Laís Napoli. A Laís arrasou. Tipo, eu gostei muito do tom dessa personagem se descobrindo.
e se reinventando através dela mesma, com um âmbito fantástico por trás. Muito interessante a narrativa, bem diferente, 4 estrelas, eu gostei bastante. One Italian Summer parece uma mistura de Gilmore Girls com Mamma Mia, é tudo que eu vou dizer pra vocês. É romancezinho clichê, eu gostei da narrativa, diferente também, não é meu gênero, mas gostoso. Word Slut é maravilhoso, é como se fosse palavra puta, o nome literalmente só tem em inglês. É o nome do livro, calma aí. É um livro de sociolinguística, gente. Usei pra minha pesquisa de iniciação científica, vocês vão rir do meu palavra puta. Tudo bem. Mas é engraçado mesmo. Sabe quantas vezes eu já digitei o nome desse livro errado e apareceu alguma coisa absurda no Google? Eu não tô nem brincando, eu tava com a minha professora de juventudes, tava discutindo minha pesquisa de iniciação científica com ela, fui mostrar a capa do livro. Eu escrevi, tipo, world, tipo, de mundo. Então imagina você escrever mundo puta em inglês no Google. Vocês estão entendendo como que isso deu errado? Mas o livro em si é fenomenal, ele é tipo um livro de sociolinguística. Então ele fala muito sobre, tipo, como que o social e a língua constroem a gente em sociedade. Absurdamente incrível. Um dos meus livros favoritos, eu vou favoritar esse livro agora, inclusive, não sei por que eu não favoritei. Fenomenal, eu li esse livro quando não tinha, tipo assim, nenhuma leitura no Scooby. Eu acho que todo mundo deveria ler, ele é maravilhoso no quesito de sociolinguística, de sociocomportamento. A autora é extremamente inclusiva, a autora é extremamente cuidadosa, a autora é extremamente genial mesmo, e eu gosto muito do trabalho dela, foi um livro fenomenal. Ela tem um livro sobre cultos, que eu quero muito ler também. Enfim, maravilhoso, só tem em inglês, mas principalmente se você tá na área de comunicação social, vale muito a pena. Já aviso que os próximos livros eu vou passar um pouco mais rápido, porque foram leituras mais recentes, então provavelmente vocês já vão lembrar dos vídeos de lidos do mês, que eu já comentei. Mas aí, vocês também vão acompanhando, vou passando mais rápido, mas tem vídeo também. Todos os livros que eu falei até agora estão nos vídeos de lidos do mês, então se você quiser saber mais algum aprofundadamente, passa mais rápido porque agora são os mais recentes e eu quero focar nos melhores mesmo. Começando com Poesia, Xícaras de Café e Desencantos, que foram 2 livros nacionais de poesia que eu achei, assim, bons e ponto. Poesias e Xícaras de Café achei um pouco melhor que Desencantos, e Desencantos já achei muito clichêzão. Depois preciso falar sobre um 5 estrelas, que é a Minha Sombria Vanessa, que eu queria tirar mais tempo pra falar sobre ele, porque é um dos livros, tem 2 livros que eu vou falar agora no final, que são livros 5 estrelas, 4,5, muito bons, mas eu não recomendo, que é a Minha Sombria Vanessa, pela maneira extremamente pesada, realista, que ele fala sobre assédio sexual e abuso em situações de poder. E depois a gente tem Garotas de Vidro, que fala muito sobre transtornos alimentares e comportamentos que eu não quero que sejam ensinados a ninguém. Então, esses são 2 livros, só leia se você for maior de 18, livros pesadíssimos, que não tomam cuidado nas palavras, são importantes, são impactantes, são reflexivos, mas livros que eu não posso recomendar. Então eu apenas estou dizendo que foram experiências de leituras intensas, verdadeiras e livros fenomenalmente escritos, porém não recomendo e não quero que nenhum de vocês sejam influenciados por mim a ler esses livros. Aviso agora, nem cheguei ainda no outro, mas já avisando. É isso, mas Minha Sombria Vanessa conta a história de uma garota que quando ela era muito nova, ela morava no internato, ela começa um relacionamento com o professor. E como é do ponto de vista dela, você percebe que na infância ela não entendia o problema, ela realmente só se sentia amada, especial, diferente das outras garotas, talentosa. E conforme ela vai ficando mais velha, você percebe não só que ela criou uma necessidade de aprovação dentro desse arquétipo mesmo, bem semelhante com quando você estuda Lolita em sócio-comportamento, mas também como ela vai aos poucos percebendo o abuso que ela sofreu e aos poucos percebendo as dúvidas que ela sentiu durante todo esse relacionamento. É pesadíssimo, é inspirado numa história real, se eu não me engano, mas é um livro fenomenalmente escrito, não tem nem o que dizer. O Impulso, da Ashley Aldrin, eu dei 4 estrelas, mas eu acho que eu vou mudar pra 3,5. Esse é o tipo de livro que, assim, pra mim me faltou algo, mas ele tem aquela ambientação de suspense meio de Gone Girl, assim, sabe? Ele é fenomenalmente escrito, eu gostei da maneira como ele fala sobre maternidade, e eu adoro o tópico crianças sociopatas ou psicopatas. Eu estudei isso um pouco em psicologia e eu lembro que eu fiquei, caramba, que interessante. É um livro que, assim, eu achei só muito óbvio pra uma narrativa que tava muito bem escrita. Talvez eu esperasse um pouco mais, me deu uma vibe meio órfã, mas você precisa ler pra ver. Mas é legal, a escrita é muito boa, eu leria mais livros da autora. Não sei se ela tem mais livros, mas eu leria, porque eu amei a escrita dela. Tem É Assim Que Começa, que eu literalmente não vou me arrastar, porque eu fiz um vlog de 48 horas lendo esse livro, em 48 horas. E eu não vou falar de Colin Hoover de novo, já deu de Colin Hoover. Ninguém aguenta mais, não vou falar mais de Colin Hoover, mas eu amo Atlas, te amo Atlas, maravilhoso, e é isso que importa. Encantamento dos Corvos, 3 estrelas, simplesmente porque Feitiço dos Espinhos é muito melhor e achei totalmente clichê. The American Roommate Experience, 2 estrelas e meia. Eles têm química, mas
Eu já tava tão cansada de ler esses dois flertando, eu tava tipo, por que eu tô fazendo isso? Qual o motivo da vida? Eu comecei a olhar pra parede em algum ponto e falar, o que é a vida? Por que eu tô aqui? Entendeu? Aí me deu essas crises existenciais. This Hollow Vows, eu tenho um vídeo no BookTube, mas ele é uma grande cópia de Acotar com Rainha Vermelha, com a seleção, com todos os clichês possíveis de fantasia e de livros. Mas é uma farofada gostosa, como eu disse, eu adoro livros de qualidade duvidosa, de vez em quando eles fazem bem. E agora eu percebi que eu literalmente entrei na parte dos últimos 2 vídeos que eu postei, assim, há, tipo, menos de um mês atrás, dos últimos lidos. Então vou passar mais rápido. Vou começar, assim, com os nacionais, que eu li Medusa, que é um sáfico muito bonitinho. Lenda da Ruptura, que é uma fantasia nacional que eu, pessoalmente, gostei. Bem introdutória, assim, mas eu tava vendo GOT na época, então me deu um chublauzinho, assim, da vibe. Vivendo Ansiosamente, que eu dei 4 estrelas, foi meu favorito entre esses 3. Super curtinho. Mediu as palavras, acertou nas palavras, fortíssimo. Muito legal, muito rápido de ler. E aí os outros que eu queria comentar é Improbable Magic for Cynical Witches, que eu gostei muito porque, honestamente, pra mim, esse livro tinha uma capa belíssima, tinha todos os clichês que eu queria, se passa em Salem, é sáfico, magia, sistema de magia bem construído e simples, muito bom. Aí depois tem Carrie, que eu adorei reler, assim, eu já tinha lido Carrie, mas pra mim eu nunca tinha percebido como Carrie era um livro tanto sobre fanatismo religioso, e isso foi muito impactante pra mim. Quero muito ler mais King esse ano, eu tenho que voltar a ser leitura de Stephen King. Só pra dizer isso. Estupidamente Apaixonados, romancezão, clichêzão, assim, aquela vibe daquela música Baby Ben's Partner, de comédia romântica. É bem isso, não tem muito a se dizer. Mas depois a gente tem Drogas pra Adultos, que é um dos melhores livros que eu li esse ano. Eu tenho muito que fazer um vídeo dos melhores que eu li esse ano. Mas Drogas pra Adultos, pra mim, é um livro muito impactante, porque ele é um livro que não te incentiva a usar drogas, por mais que ele tente. Mas ele é escrito por um PhD que usa frequentemente heroína, se eu não me engano. Ele é um PhD especificado em drogas, especializado em drogas. E é muito interessante a maneira como ele fala sobre a luta contra as drogas, sobre a ciência por trás. E eu falo, por favor, seja maior de 18 para ler esse livro, porque esse livro não é um manual, não é um incentivo. Ele é um ar fresco sobre os pensamentos e tudo que a gente já incrustou como sociedade, sobre a luta contra as drogas, sobre o racismo por trás, sobre as injustiças que ocorrem por trás, sobre o que é seguro por trás. É um livro impactante, é um livro de camadas, é um livro inteligentíssimo que eu acho que todo mundo deveria ler. Complexo, então seja maior de 18, mas acrescenta tanta coisa. Eu aprendi tanta coisa com esse livro. Ele é quase que caricato, porque... Talvez a câmera tenha pegado que eu cuspi um pouco. Eu acho que agora a câmera pegou. Mas tudo bem. Ele é um pouco caricato, porque assim, o autor, ele é um PhD... Nossa, eu tô um pouco com vergonha, mas tudo bem. E é engraçado porque, tipo, pensa sobre isso. A gente tem um professor de universidade, um PhD. E ele fala sobre consumo de drogas e, tipo assim, você não se sente como mero ser humano no local de contestar um PhD que sabe sobre drogas. Como é que eu, uma pessoa normal, vou contestar? Mas ele vira caricato, vira um pouco ficcional, histórias, vivências, muita coisa. Você começa a falar, pô, eu não sabia disso, então acaba sendo muito interessante. E eu gostei muito dessa experiência, é um livro que eu totalmente recomendo. Stuck With You, da Ellie Hazelwood, eu não vou falar sobre, pra mim todos são iguais. Não gosto, não vou ler mais, não vou me forçar, vou ler só o que eu amo. Aí depois tem Filha Perdida da Helena Ferrante, que não funcionou muito pra mim, eu acredito que porque maternidade, obviamente, não é algo que eu me conecto, mas eu amei a escrita dela, então eu quero muito ler os outros livros dela. E aí depois temos alguns geniais, maravilhosos. Teve 24 trechos que meu coração grita, que eu achei totalmente clichêzão e descartável. Mas teve The Woman Destroyed, da Simone de Beauvoir, que eu amo, 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 por mais que seja um livro 3,5. O começo desse livro, pra mim, falou muito sobre algo que eu me conecto, que é, né, o constante medo de envelhecer como mulher, assim. E, nossa, esse livro me dava uma ansiedade lendo, com a maneira como ela escrevia, com a maneira como todas as personagens viviam por outras pessoas, não por elas mesmas. Incrível, assim, nossa, tantas camadas, não sei nem, assim, o que dizer mesmo. Eu tenho muito a absorver desse livro ainda. Eu acho que ele merece uma releitura. A primeira parte do livro é melhor que as outras duas, na minha opinião, mas vale muito a leitura. Depois tem Our Violet Ends, que é a continuação de These Valiant Lights, que pra mim é tristíssimo que não tenha sido incrível, porque é um livro de fantasia tão genial, sabe? É um livro de fantasia
que, meu Deus, ele é um livro de fantasia que é um reconto de Romeu e Julieta, que se passa num contexto de Xangai, comunismo, guerra de gangues russas contra a gangue de Xangai, e toda a história deles, eles se apaixonam na adolescência. É tão bom, tão bem construído, os personagens, o contexto histórico, a fantasia por trás, tudo tão bem construído que a continuação me decepcionou muito. E aí depois eu tive Garotas de Vidro, que eu li, tipo assim, 2 dias, foi incrível, eu amei, mas como eu disse, eu não posso recomendar. Eu acho que é muito fácil pessoas pegarem hábitos através desses livros, então assim, queria comentar isso. E depois você vê algo a mais, romancezinho sáfico, só pra manter meu padrão, bem frufru, bem simples. Eu tenho que manter minha linha. Aí depois eu li Príncipe Cruel, que eu gostei, tá? Príncipe Cruel foi um livro que eu não esperava gostar tanto. Eu achei o sistema político da Holly Black muito impressionante. Eu concordo, vocês não deveriam vender esse livro como um romance, porque cadê o romance? Mas eu gostei muito do sistema político, tava meio perdida com a fantasia, perdida com os personagens, mas eu quero ler a continuação. Gostei muito da política e eu gosto bastante da Judy do Cardan, especialmente, assim. Até o fim do Harlan Coben. Harlan Coben é um autor excepcional de suspense. Como ele conseguiu misturar Stranger Things com uma vibe Hawkins, com uma vibe... Cara, não sei explicar. Eu não sei explicar, não vou falar muito pra não dar spoiler, mas eu amo esse livro. Maravilhoso. E depois estou feliz que minha mãe morreu. Eu ia falar, acho que o estou se prendeu na minha cabeça como eu realmente estar. Mas o livro se chama Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, que é da Janet McCurdy, a Sam J. Carly, não queria chamar ela assim porque ela não gosta, mas pra quem não conhece, é a biografia dela. A história de vida dela é absurda. Ela escreve como se ela estivesse tecendo a história dela em você, pra ficar eternamente incrustado em você de modo impactante. Eu adorei esse livro, eu amei ler ele, eu achei maravilhoso, incrível, fenomenal, perfeito. Gatilhos de transtorno alimentar também. Mas é um sopro de ar fresco ver como ela superou tudo isso e tudo que ela conquistou, principalmente através desse livro. Depois tem Em Outra Vida Talvez, que é um livro da autora de Evelyn Hugo e Seven Husbands of Evelyn Hugo, de Sete Maridos de Evelyn Hugo e Daisy Jones and the Six. Não gostei tanto. Eu gostei muito da proposta de ser a mesma história, mas contada de 2 perspectivas de e se a vida fosse assim, e se a vida fosse assim? Acabei me perdendo um pouco na conexão com a história, mas foi legalzinho. Assim como Matando Borboletas, que é um outro daquela categoria livro ruim que eu amo. Maravilhoso. Esses últimos aqui estão no último vídeo do Booktube e também estão no vlog do 7 em 7, onde eu li 7 livros em 7 dias. Então não vou me estender, mas eu gostei de Matando Borboletas, é o tipo de farofa que eu gosto. Kim Jin-young, Born in 1982, eu só queria comentar esse porque eu li esse por causa de um tipo... Por causa de que 2013, 2014, eu vi uma entrevista do Namjoon do BTS falando que esse livro era muito bom. E aí eu lembrei dele. E eu lembro que um pouco antes disso, né, um pouco mais cedo, eu dançava competitivamente street. E aí eu dancei uma música do 2NE1. E eu comecei a conhecer umas bandas de K-pop. E aí eu vi uma entrevista dele falando que esse livro era ótimo. E realmente, o livro é incrível. Ele começa meio confuso, mas só continua lendo. Já tem em português, eu acho que é da Intrínseca. Fenomenal, fenomenal, não tem nem o que dizer. Esse é um livro incrível, maravilhoso, não tenho o que dizer, sem palavras. Perfeito. Depois temos No Flow, que é uma coletânea de contos de literalmente autoras que são amigas minhas. São vários contos em torno de futebol, zero minha vibe, zero meu gênero, mas a gente tava na vibe Copa. Bons tempos, dias bons que já passaram. Mas foi gostoso. É bem legal que autoras nacionais tenham se mobilizado pra fazer um livro de contos de romance com futebol. Tipo, olha que top, olha que coisa diferente. E aí depois tem Menina Feita de Estrelas, que é a história de uma garota. E como que o irmão dela, que ela tem uma conexão muito forte, ser acusado de estupro, afetou a própria identidade dela, a história de vida dela. Pesado, mas maravilhosamente bem escrito. É da minha editora perfeita, Plataforma 21. Obrigada, novamente, por patrocinar o podcast e por acreditar no meu trabalho. Eu amo Menina Feita de Estrelas. Foi lançada há muitos anos atrás, mas é muito bom. Podem ler, é bem legal mesmo. E por último, Beijo do Rio. Na verdade, Beijo do Rio foi um pouco antes, mas eu esqueci de marcar no Scooby porque eu tava no caos do 7 em 7. Beijo do Rio foi incrível, entrou na lista de melhores nacionais que eu já li. Ele é do Stefano Volpe e ele conta um pouco sobre fanatismo religioso. É um suspense. Melhor coisa que você pode fazer pra ler esse livro é ler sem saber nada. Mas caso você queira saber um pouco mais a fundo sobre algum desses, eu também falei no meu último vídeo de lidos de 2022. Então acho que é isso, eu realmente comentei todos. E eu não tô nem acreditando que eu realmente fiz quase sem respirar e com muita vontade de fazer xixi. Queria até registrar isso aqui sobre mais de 90 livros. Que momento incrível. Eu sei que talvez esse não tenha sido o podcast mais no estilo que vocês queriam, mas talvez tenha feito uma companhia. Eu acho que foi uma grande chance que eu tive de falar sobre muita coisa que eu absorvi com vários livros totalmente diferentes, assim. E foi minha chance de falar muito sobre vários livros de maneira natural, sem precisar de corte, só podendo falar muito, então eu quis aproveitar.
Mas teremos vários outros podcasts sobre vários outros tópicos. E muito obrigada por assistir esse segundo episódio. Logo, logo eu estou de volta com mais episódios. De novo, como sempre, vocês podem me marcar se quiserem algum convidado ou comentar algum tema. Vou estar sempre aceitando sugestões. Tô muito feliz com isso, muito orgulhosa. Muito feliz mesmo com esse espaço que a gente tá construindo. Espero que eu tenha te inspirado a ler muito nesse ano. Vai ser um ano de leituras incríveis pra gente. E, novamente, um aviso final só pra gente finalizar. Toda leitura é válida. Só o fato de você estar se interessando em conteúdo literário já é foda. Não se cobre com leitura. A gente cria uma relação muito pesada de leitura, sendo obrigada a ler coisas na infância e na adolescência. Saiba que ler é muito um treino. E eu não preciso ser um exemplo ou uma comparação, mas eu posso ser muito uma pessoa que tá aqui pra te falar que eu tô muito orgulhosa orgulhosa de tudo que você já alcançou, porque eu tô no mesmo lugar e eu odeio quando as pessoas me veem como alguém que é diferente ou qualquer coisa assim, porque eu sou exatamente igual a todos vocês e eu sempre amei essa relação de amizade que a gente tem. Então saiba que eu tô orgulhosa de todos ou de nenhum livro que você leu ano passado. Muito obrigada por dar uma chance pro meu conteúdo. Espero te inspirar com muito livro, muita arte, muita história nesse ano. E é isso. Muito obrigada, leitores e leitoras desse Brasil. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau!